É ao vivo, viu? Estamos no ar? Está começando agora mais um podcast Os Escolhidos. Comigo mesmo, Jeová Oliveira, sempre trazendo aqui muita informação, muitas pessoas aqui da nossa capital importantíssimas, né? Que sempre vêm aqui para trazer um testemunho, falar algo da parte de Deus ou qualquer tipo de assunto de política, de religião, de vários tipos de assuntos, todos a gente vem, traz essa pessoa para cá para conversar com a gente, para abrir as mentes e deixar você informado aqui no nosso podcast Os Escolhidos. E como sempre, né, a gente sempre faz uma oração aqui, Tiago, quando a gente começa aqui, tá bom? Amém. Então, Ótimo. meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, para todos os lugares onde as pessoas estiverem assistindo a gente agora, que possam ser abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jeová. Então, gente, hoje o nosso convidado ele é muito especial. Estou falando de Tiago Fogaça. Ele que tem 41 anos de idade, nasceu aqui em Boa Vista, é filho da Tânia Coelho e do Irani Fogaça, casado com a Márcia Fogaça há 23 anos, é o pai do Luiz e da Liana. Ele foi secretário de obra na cidade de Caracaraí, secretário adjunto na Secretaria do Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, o famoso CETRABS, vereador suplente em 2016, vereador eleito em 2020 e 2024. Também é formado em gestão pública e, para mim, é um dos melhores vereadores da nossa capital, Boa Vista. Tiago Fogaça. Obrigado, Seja Jeová. Muito obrigado aí. Estou muito feliz pelo seu convite. Como eu falei com meus amigos, quando eu recebi seu convite, eu não poderia negar de estar aqui hoje, nessa noite, conversando um pouquinho com você. E ainda mais com essa grande podcast que é Os Escolhidos, né? Cara. E eu me sinto um vencedor. Não sei se você é o escolhido. Tu que vai dizer no final aí. Ah, você com certeza é um escolhido. Porque Amém. se você está aqui, pode ter certeza que aqui é só os escolhidos que fazem parte, viu? Amém, amém. E para nós Obrigado. aqui, Tiago, é sempre assim um prazer receber grandes amigos como você, que com certeza já estava na minha agenda lá, chamo o Tiago, porque, cara, o Tiago é um cara que faz parte da minha vida. A gente trabalhou, tive a oportunidade de trabalhar por mais de 10 anos com essa figura que me ensinou muito, me incentivou demais. Aprendemos juntos, né? E a gente realmente, né, Me incentivava muito. Então, hoje a gente está aqui para falar dele, não é de mim. Então, assim, Tiago, por que que você é um escolhido? Eu me sinto escolhido hoje porque eu me sinto um vencedor. Um vencedor, um cara determinado, um cara que sempre procura andar com a cabeça erguida, manter a fé sempre em Deus, para que as coisas venham dar certo. Não procuro ficar murmurando, porque eu acho que Deus não gosta das pessoas que murmuram. Deus gosta de pessoas que vá para cima da bronca, que acorde feliz, que faça acontecer. E é por isso que eu me sinto um vencedor hoje, vencedor. E por muitas batalhas que a gente vem passando pela vida, né? São 41, vim de família bem humilde, você sabe disso daí. E sempre na batalha, sempre lutando para fazer o bem. Eu sempre falo para meus amigos, para as pessoas que me acompanham, se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. E estamos aí, nesse meio cheio político, né? Fazendo acontecer, graças a Deus. Olha, e Tiago Fogaça é nascido aqui em Boa Vista. Então, assim, gente, o cara que é nascido em Boa Vista, ele tem muita história para contar, né? E assim, poxa, eu acredito que o Tiago, assim como ele falou que ele não falou, ele nasceu mesmo aqui em Boa Vista. Eu quero saber assim, o pessoal que é curioso, não sabe quem é o Tiago, onde é que o Tiago morava, onde é que o Tiago estudou, faz um resumo aí, fala pra galera quem que é o Tiago menino, aquele lá do início. Tiago, ele é um jovem, nascido na cidade de Boa Vista. Minha família tem origem ali na região da Barata. Da Barata. No município de Alto Alegre, né? Minha avó, ela era de filha indígena, lá da Banoca da Barata. E foi quando meu avô teve um caso com uma índia. Meu Deus, Luiz Rodrigues Coelho. Não, esse foi meu bisavô, né? O bisavô. Seu Epitácio Lucena, graças a Deus. E foi onde nasceu minha avó, onde meu avô, como enfermeiro, acho que tu já teve até lá também fazendo... Sim, o Luiz Rodrigues Coelho. Exatamente, foi onde eles se conheceram e lá
começaram a formar nossa família, né? Minha mãe foi criada lá, junto com meus tios, e depois de lá vieram para a cidade, né? Aí sou nascido nessa terra maravilhosa, fui criado ali na região do São Francisco, onde era a casa dos meus avós, até hoje minha mãe mora lá. E Caraca, tu viu Boa Vista do zero. um pouquinho. Crescer, Eu né? me lembro até aqui a Avenida Venezuela, né? Aham. Que a gente morava mais para aquela região, nós tínhamos Pricumã, avenida, que é o que dividia aqui a cidade. Nós moramos uma temporada no Pricumã, depois fomos para o bairro dos Estados e depois para o São Francisco, onde eu vivi uma boa parte da nossa infância lá. E assim, Na minha infância. Thiago, eu quando vim para cá, eu vim com 4 anos de idade também. Então, eu já morava bem aqui na José Queiroz, no Buritis, né? E aí o que acontece? Meu pai tinha um comércio aqui na Marão de Melo, mas aqui já, tudo na região do Buritis ali. E depois nós fomos morar no Asa Branca, sabe? Ali já bem próximo ao Ribeirão, ali onde é a farmácia do Zezinho, bem lá na frente. E aí eu me lembro realmente que Boa Vista, nossa, as avenidas aqui, as principais, realmente era a Taíde teve, Manuel Felipe, só as principais das principais, era o leque, né? O centro, então, era só as estrelas, né? E Tiago, assim, naquela época da tua infância, assim, o que que tu lembra mais, assim, que te marcou na tua infância aqui? Era a tranquilidade que tinha Boa Vista, né? A gente ia caminhando para a escola, fui criado tomando banho no lago do Parque Anauá. Hoje as pessoas já não tomam mais, não sei como é Eu que... banhei muito naquele lago. tomava banho lá. E assim, a tranquilidade de Boa Vista, né? Que não se paga, né? Aqui é um dos melhores, se não for o melhor lugar do mundo hoje para se viver. Ainda é um município, um estado que está em desenvolvimento, né? E não é passos largos, passo devagarinho é o que beneficia a gente, graças a Deus, viu? Porque quando a gente sai, vamos dar um exemplo para Manaus, você passa 5, 6 dias na rotina de uma cidade grande, você já sente falta da nossa capital já. E aqui é interessante, eu sempre digo assim, o que é o glamour de Boa Vista? Deu um probleminha, aquela dorzinha de estômago, tu pode rapidinho sair do teu trabalho para sua casa e depois volta para o trabalho. Então, você não tem esse espaço de tempo em grande centro, grandes cidades, né? Tem que aprender a se virar. E aqui não, aqui graças a Deus temos famílias tradicionais, todo mundo se conhece, né? Não como antigamente. Hoje em dia você anda... Já vê, mais dificultoso. Os antigos, né? Os antigos. Acho que os 40 mais, todo mundo se conhece. Exatamente, mas já tem uma juventude diferenciada aí que você já não conhece. Mas quando você se aprofunda, conhece a pessoa, vai se aprofundando e vê que tem uma ligação. Quando não é primo... É irmão, é parente, é todo mundo gente da gente. E quem que era o Thiago na escola? Tu estudou em quais escolas? Eu estudei na escola, saí da escola de Valima, onde eu fiz o meu primário, depois fui para o Oswaldo Cruz, fiz até a 7ª série, a 8ª série e início do 1º ano eu fiz em São Paulo, eu passei uma temporada em São Paulo. E foi quando eu retornei e terminei meu 2º grau no Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Saiu de lá quase professor. Quase. Eu nunca fui, como eu vou falar para ti, não sei se pode falar, mas eu nunca fui aquele CDF, eu já era... lá no fundão. A turma do fundo. Lá na turma do fundão. E tu participou do movimento estudantil? Eu sempre tenho orgulho de falar que eu nunca perdi uma liderança de sala de aula. Caraca, então, quando às vezes não era eu, era um amigo indicado nosso, era pessoas nossas, né? E a gente influenciava nas outras salas também. Para que sempre eu gostei, a união, a força fazia a diferença. Que eu tenho isso comigo, de grupo. Eu sempre tive esse grupo de não abandonar ninguém. Tinha um negócio dos grêmios, né? Ainda tem grêmio na escola hoje, mas antigamente tu participou do grêmio na escola? Não cheguei a participar de grêmio, não. Era mais líder de sala, né? De sala. Exatamente. Tinha o jornalzinho da escola, aquela coisa toda, né? Eu acho que foi aí que começou a dar esse vírus, eu digo que é um vírusinho aí na corrente sanguínea da política. Começar nessas pequenas disputas, né? Sim. Mas olha aí que interessante, né? E assim, o Thiago trabalhou a partir de que idade tu começou a trabalhar? Eu sempre corri atrás, né? Eu tenho 41 anos, eu não tenho lembrança de ter pedido nem R$1 do meu pai, nem da minha mãe. Uau!
Eu sempre corri atrás. Meu primeiro emprego foi numa joalheria, no qual minha tia era proprietária, me lembro até hoje. Comecei abrindo porta. Um primo meu adoeceu, ela precisava de uma pessoa que estivesse abrindo porta. Joalheria que trabalha com as portas fechadas, né? Já por segurança. Passei 15 dias abrindo porta. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. 15º dia fui promovido a vendedor, na volta já do meu primo, qual voltou para a função dele. No 30º dia já estava gerenciando já a loja, através assim, me deram um comando e passei 3 anos lá e depois saí, eu falei que eu já estava um pouquinho cansado, né? Eu tinha chegado onde eu podia chegar já na joalheria, o qual eu aprendi muito, né? Tem um tiozão lá, junto com a minha tia Ivaneide, junto com o meu tio Mr. Poi, chamava ele Antônio Murari. Então é um cara assim, fenômeno, assim, que me ensinou muito. Eu digo que um pouco que eu sou foi o ensinamento que ele me passou quando eu passei esses 3 anos trabalhando com eles lá. Tu teve aquela fase de galeroso? Eu comecei com na época 15. Eu tive uma fasezinha. Teve uma fase de galeroso? Porque naquele tempo tinha esse negócio. Tu é de qual bairro e tal? Porque a cidade era dividida, né? Aí tinha a turma de São Francisco, tinha o pessoal da Messejana, da Liberdade, de São Vicente, e assim por diante, né? Boa Vista, né? Boa Vista, exatamente. Jeremias Nascimento eu acho muito legal o programa dele, que ele tá ali ao vivo e fala: e aí, seus galerosos? Porque a galera dos 40, né, a mais... que tinha essa rivalidade, como tinha rivalidade nas escolas, né? Uns eram do Oswaldo Cruz, outros eram do Ayrton Senna, outros eram do Gonçalves Dias. Cara, que loucura, né? Mas assim, Thiago, como foi que... Antes de a gente falar de política, né? Vamos falar assim, que realmente não tem como falar com o Thiago e não falar de política, né? Porque o cara, para mim, é um dos maiores cientistas políticos do estado de Roraima. Obrigado. E assim, cara, hoje... Eu falei que não ia começar falando de política, mas não tem que falar disso, cara. Hoje, assim, se eu sou uma referência hoje no meio político, na área da comunicação, é por causa do Thiago. Porque, assim, eu já comecei, já estava meio tímido na época, quando eu comecei, mas quando eu conheci o Thiago, ele foi um grande incentivador, que me botava para estudar, me dava um livro, falava, pega esse livro aqui, faz isso, e eu fui para o Rio estudar... Fiz Brasília, um monte de coisa, né? Brasília, e o Thiago ali sempre me ajudando, sempre me empurrando, sempre me incentivando. E realmente, assim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. Tem assim, uma história, né, Gilvan? São várias histórias, se a gente for assim, tem que fazer mais podcast. Só um não vai dar, não. Em 2012, perdão. 2012, quando o Jeová vem cuidar da nossa campanha, principalmente do marketing, né, Jeová? O Jeová sai da área de festas, né, Jeová? Sai de você na mídia. Sai de você na mídia para trabalhar com a política. Ele até eu brincava que quando a gente fez acontecer, diferente, né? Diferente. A gente deu um norte diferente na política, assim. Foi até quando teve no CTG, quando a gente chegou com o nosso banner, com o nosso trabalho, tudo de primeira linha. E assim, o pessoal perguntava, quem é, Thiago? Para não falar que era o Jeová, eu falava que era um marqueteiro de São Paulo. Cara, eu trouxe o marqueteiro de São Paulo aí, por quê? Porque eu tinha medo, às vezes, de perder o Jeová. E a campanha, ela não é uma corrida de cavalo, é uma maratona, que eu precisava muito dele focado na nossa campanha. E a gente não tinha condições de manter só o Jeová para nós. Que o Jeová na época trabalhava não só para nós, como para o interior também, fazia um grande trabalho, sempre incentivando. Aprendemos muito juntos, né, Jeová? Muito, nossa. Hoje um pouquinho, eu não sou formado em marketing não, mas o marketing político eu entendo um pouquinho. Olha aí. Tá, mas entrando na parte da política já, com quantos anos começou esse negócio dessa política mesmo, assim, para você já ir para frente de uma campanha? Assim, como Jeová, que começou? Começou quando eu estudava no Oswaldo Cruz. Na época, o ex-governador Neudo Campos, um grande líder do nosso estado, eu digo que foi um dos maiores governadores do estado de Roraima, um grande político. Grande. Ele esteve no Oswaldo Cruz e ele foi na época entregar livros, como tinha antigamente, não sei se ainda, eu acho que existe até hoje, livro, fardamento escolar. E no momento lá do discurso dele, ele falou que tinha estudado no Oswaldo Cruz. E naquele momento eu parei assim, caraca,
cara, eu tô numa escola que forma governadores. Eita. Então eu falei assim, ó, tem tudo para nós ser governador. Eu acho que foi esse vírus da política que pegou e ali nós começamos. Aí, quando completei 16 anos, me filiei no partido, era o PAN, Partido dos Aposentados da Nação. Mas, poxa, tu já começou no Partido dos Aposentados, cara? Exatamente, era o PAN. E na verdade eu fui para ele porque era próximo da minha residência, da Ilha de São Francisco. Ele ficava ali na esquina da Praça dos Bambus. Sim. Ficou lá. Só que o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu vou ser candidato o mais rápido possível. Então eu completei 16 anos, que eu sabia que tinha que se filiar. E quando completasse 18 anos eu disputaria uma eleição. Mas quando chegou nos 18 anos, não me filiaram. Aí foi quando atrasou um pouquinho minha vida e o projeto. Que não é atrasar, né? Acho que é o tempo de Deus, né? E onde a gente vem trabalhando até hoje. E foi quando a gente foi entrando nessa campanha. A primeira campanha foi real. Foi em 2008, com meu irmão, o Diego, quando saí candidato a vereador aqui pela cidade de Boa Vista. E depois a gente consegue a eleição dele em 2010. Isso com muita determinação. E assim, é um fato assim que a gente até coloca, né? Um fato muito rápido, assim, a nossa determinação, porque eu digo que virada de ano de 2002 para 2003, eu e o Diego, nós estávamos na frente do Parque Anauá, cuidando de carro e moto, ganhando, eu acho que era R$2 ou R$3 na moto e R$5 no carro. E a gente, depois de 7 anos, a gente conseguiu um mandato em 2010. Foi o primeiro mandato que a gente conseguiu. 2010 foi um êxito assim que ninguém conhecia. Quem era Diego Coelho e a gente sempre trabalhando muito, trabalhando determinado. Onde nós estamos até hoje, hoje aqui, sentado contigo. Caraca. Eu digo assim, cuidando de carro e hoje sentado aqui com você, conversando com você e a gente contando um pouquinho da nossa vida aí para que as pessoas se inspirem, né? E é como eu falei ainda há pouco. Deus não gosta daquele que murmura. Aprendi da minha campanha, eu usei muito a frase que hoje tem no primeiro e no segundo filme do Gladiador: o que fazemos é vida e ecoa pela eternidade, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, Jeová, procure plantar sempre o bem, tá entendendo? Que o bem vem e o retorno é demorado, o mal não, é imediato. Então, temos que ter só sabedoria, viu, Jeová? Cara, que história fantástica, cara. Não, você e seu irmão são dois inspiradores. Amém, amém. De verdade, cara. Foi você que me levou para conhecer o seu irmão, mas assim, eu fiquei fã dos dois, porque é um trabalho em conjunto, vai muito longe. Com certeza. Quando você trabalha na mesma unidade, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, vai muito longe. Já o Thiago sempre foi o cara que organizava o partido. É o cara que pensava em todo mundo. O interessante é que enquanto ele organizava o partido, ele não conseguia se eleger. Por quê? Porque estava pensando no candidato que precisava ter um santinho igual dele, não podia ser diferente, porque tudo as de pessoas qualidade, diziam né, aquilo. Gilvan? E eu falava, Thiago, mas tu é o Thiago, vamos fazer as coisas diferentes para ti. Ele, não, eu quero igual. Então, cara, realmente você sempre foi um cara assim que pensou nos outros e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, quando que vai chegar a vez desse cara? E quando chegou a primeira vez, Thiago, como é que foi? Gilvato, falando assim, eu digo assim que eu tenho um defeito. As pessoas às vezes não acham, mas eu tenho pode ser até uma qualidade, né? Dependendo do ponto de vista de outra pessoa. Mas antes de eu pensar em mim, eu penso nas pessoas. Isso é uma qualidade. Mas pra mim é um defeito. Eu sou desprovido, graças a Deus, de vaidade. Eu não tenho esse negócio de querer ser o dono do mundo. Isso daí nunca existiu comigo. E às vezes eu me lembro, né? Quantas madrugadas eu fiquei aqui, né? Até 1 hora, 2 horas, conferido CNPJ contigo, tudo, né? Fazendo acontecer. Não é que eu não confiasse em você, mas eu sempre queria um trabalho de qualidade. Porque, como eu tenho que deixar registrado também, de 2015 até 2024, eu tive à frente de partidos como presidente. Começamos pelo PTC, que se tornou AGI, estivemos no PDT, que foi nosso último agora. Passamos uma pequena temporada, não deu para fazer muito trabalho não, mas ao decorrer desses trabalhos aí nós conseguimos almejar muito espaço político aqui, graças a Deus, elegendo vereadores, deputados estaduais, até vice-governador.
Nós elegemos no trabalho que nós fomos fazendo devagarinho. E sempre articulando do bem, né? Porque na época, eu até lembro agora, hoje até que diminuiu os partidos, tá tendo fusão, mas na minha cabeça eu nunca entendia por que tinha que ter coligação. Porque o meu trabalho era o quê? Para mim, a política é matemática exata, você precisava ter as peças certas, que era onde daria o coeficiente, e você elegeria 1, 2, 3, dando garantia, quando você saísse sozinho, que o suplente seria o do partido. Na coligação não dá, e também não dá garantia de que vai eleger, vamos dar um exemplo, na época podia ter 1, 2, 3 partidos, será que se elegeria um de cada um? Às vezes, somente de um partido. E quando foi feita a reforma política, acabaram com as coligações. Hoje é cada um montando seu grupo, o qual está ficando cada vez mais difícil, que não é fácil hoje montar grupo, não. E tu falou que articulador político, esse cargo aqui está quase em extinção aqui no nosso estado, viu? Agora o cara que quer ser candidato, ele não quer mais saber de cuidar de partido, ele tem que ir para a linha de frente. Exatamente, foi assim, nessa preocupação que às vezes eu não conseguia um mandato, que nós damos exemplo em 2016, né, que quando nós elegemos o vereador Rômulo Amorim. Sim. E o vereador Genival da enfermagem. E a gente ficou bem pouquinho ali, a distância ali, como sempre foi. Mas, graças a Deus, 2020, conseguimos entrar. E você perguntou como é que foi. Foi assim um sonho realizado com o qual até hoje eu posso dizer assim que eu não visto, assim, bem dizer, 100% como é que eu vou falar, o cargo de vereador, tá entendendo? Ainda não cai na ficha, por tão dificuldade que foi, cara. E foi em uma eleição difícil, 2020, em qual nós estávamos na pandemia, eleições foram mudadas na época, não sei se tu se lembra, as datas foram mudadas, tá entendendo? Foram mudadas e nós estávamos naquela loucura que estava acontecendo, não só aqui no nosso estado, no nosso município, como no mundo, né? Mas deu certo e estamos até hoje aí. E assim, eu digo que a eleição foi uma vitória, assim que eu agradeço sempre muito a Deus que tem nos colocado e nos guiado para que tudo possa acontecer bem na forma tranquila, viu? Não é fácil, viu, Jeová? Não é fácil não, mas Deus continua nos abençoando. Ainda estamos com crédito com Ele. Glória a Deus. Amém. E assim, Thiago, e essas pessoas que têm vontade de ser candidatos e têm medo, sabe? Qual o conselho que tu dá para essa galera assim que tem vontade, tem potencial, mas nunca teve coragem? O que eu falo, Jeová? Eu sempre falei, quem me conhece sabe disso daí. Todo empresário ele tem que fazer o Empretec, que ali você vai se aperfeiçoar para que você possa entrar no mercado do empreendedorismo. Exatamente, não sei se você já fez. Sim. Pois então. E todo ser humano tinha que disputar uma vez uma candidatura, uma eleição, para que ele sinta mesmo, porque não é fácil. Não é fácil uma eleição, principalmente aqui no nosso estado. É muito difícil, mas eu acho que tem que ter coragem, Jeová. Tem que ter coragem, porque eu vejo muitas pessoas, né, reclamando e criticando. Nós temos que sair do comodismo, tem que encarar. Tem muitos líderes aí nascendo, tem muitos líderes nos bairros, em associações, que eu acho que se trabalhar direitinho, tem chance. A gente tem exemplo de muitos que conseguiram entrar aí, que saíram de associações, saíram de segmentos A, segmento B e conseguiram chegar. Tem que ter coragem, eu acho que é o principal, para que as coisas venham a acontecer. Não adianta entrar com medo, não. Até eu brincava com o pessoal que trabalha comigo, eu falei, se tiverem com medo, já me avise logo, porque eu tenho que saber, porque tem que ter coragem. Que não é fácil você entrar nas casas das pessoas para pedir voto hoje em dia, porque existe assim, pelos maus políticos, nós estamos todo mundo no mesmo balaio de gato. Então hoje as pessoas têm um pouco, não é receio, já começaram a perder a esperança, perder a fé,
Mas eu acho que não podemos perder, não. Temos políticos bons e temos pessoas que realmente querem fazer acontecer, tanto pelo nosso município quanto pelo nosso estado. É verdade. Falar em político bom, eu achei muito interessante esse projeto que você fez recentemente, que é sobre o autismo e tal, né? Assim, poxa, um projeto muito bacana, porque assim, eu sou pai de autista, né? E assim, eu sei a dificuldade que o pai, que a mãe, que o autista tem, né? Então, assim, como surgiu a ideia de fazer esse projeto? Qual foi o nome? Como é que é o nome desse projeto que você fez e como surgiu essa ideia? Eu tive no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, e nós fomos para um encontro partidário lá, uma reunião partidária. E lá eu conheci o primeiro parlamentar autista. Uau! O autista do Brasil. E lá ele é até vereador, Jorginho Mota, se eu não estiver enganado. E foi quando nós fomos no centro, onde ele fazia o atendimento. E lá foi passado dados. E o centro onde ele cuidava das crianças, que se chama atípicas, né? O termo que se usa, mostrou que não era só as crianças. Foi onde surgiu a preocupação, porque às vezes, Jeová, e tu falou, às vezes tu tem que um momento, ou a Brenda vai para a linha de frente, ou você vai para a linha de frente. E como você já tem nisso uma criança, ela dentro de casa, você sabe do que eu estou falando. E foi quando eu conheci esse centro, eu vi assim que não era só a criança, já era um problema assim familiar, onde nós temos que ter especialistas para cuidar da mãe, do pai. E foi quando nós voltamos lá onde eu fiz um compromisso com o Jorginho. Eu falei, vereador, eu vou trabalhar levantar essa bandeira. Foi quando cheguei com a nossa equipe aqui e conversamos e começamos a implementar. Primeiro o que nós fizemos foi indicações para que fosse criado mais um centro municipal. E se eu não estiver enganado, esse ano sai esse centro municipal, que foi quando bacana. O nosso prefeito Arthur Henrique, o qual eu sou muito grato aí nessa eleição. Eu não vou dizer que ele foi um pai, por causa que ele é da minha idade, mas ele foi quase o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho lá em casa, ele foi o irmão mais velho que nos ajudou a chegar onde nós estamos hoje aqui, graças a Deus. E nós só estamos, vai ser construído na Zona Oeste, mais um centro, para cuidar das nossas crianças, e onde nós teremos lá todos os especialistas da área. E foi onde nós criamos também um projeto de lei para que todas as crianças, fora a indicação do centro, mais um centro, nós fizemos um projeto de lei para que nossas crianças, quando um pai e uma mãe forem matricular, eles vão responder lá um MChat que fala, junto à administração das escolas, para que nós possamos identificar de forma precoce, o mais rápido, para que a gente possa auxiliar essas nossas crianças e os familiares, porque não é fácil também. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, o pai e a mãe, e acha que é um bicho de 7 cabeças. E a gente, de forma precoce, a gente identificando, a gente vai ajudar com certeza para que essas crianças tenham um cuidado mais especial, e os próprios familiares, o pai, a mãe, o avô, a avó, toda a família ali que se sente naquele momento ali, como eu vou falar, precisando de ajuda. Sim, eu acho que é o que nós temos que fazer acontecer. E assim, Jeová, temos dados que mostram que há um tempo atrás, a cada 136 partos, nascia uma criança autista. Hoje são a cada 36 partos, 136 uma criança. Hoje a cada 36 nasce uma criança autista, e conta a partir do momento que é laudado, certo? A partir do momento que é laudado. Então a gente, assim, e durante essa campanha desse ano de 2024, cara, todas as visitas que eu fiz, todas as reuniões em residência, tinha sempre uma criança autista. É incrível, a gente chegou assim a tomar um susto a quantidade de crianças autistas que nós temos na nossa cidade. Então é uma bandeira não só levantada por mim, tem vários vereadores lá na nossa Câmara que fazem esse trabalho, tá entendendo? E vereadores com crianças autistas também. Sim. Então hoje a gente une forças, tá entendendo?
E graças a Deus tem dado certo e vamos ter mais cuidado, né? Mais cuidado para nossa população, principalmente para nossas crianças. Cara, mas eu estou muito feliz pela qualidade do ensino que está tendo agora para as crianças que são laudadas, sabe? O JJ, ele estuda lá no Nova Canaã, que é uma escola referência para autistas. Por quê? Porque as professoras de lá, elas já trabalhavam com isso antes de ter esse programa todo, sabe? De ter tudo aquilo ali. Então, antes elas já trabalhavam estudando, pesquisando. Lá elas têm uma salinha lá, que o JJ sempre ia para essa salinha lá, né? Que elas iam entender o comportamento, fazer tudo aquilo, porque tudo sobre autista é novo. Tudo novo, né? mesmo. Tudo novo. Só que elas já adquiriram a experiência já há muito tempo. Então, cara, lá realmente se tornou uma referência hoje. O JJ tá muito inteligente, sabe? Então, assim, você vê ele assim, e ele é uma criança assim que, nossa, não dá trabalho nenhum, sabe? Legal, já legal, tá assim, a escola mudou, nos ajudou a mudar realmente, assim, sabe? O jeito de ser do JJ. Quem olha assim já diz, o JJ não é uma grande preocupação nada disso. Hoje do nosso prefeito, junto com a nossa secretária desse departamento. Se eu não tiver agora, vai ter até um seletivo para cuidadores, para que a gente possa, porque o autista cada caso é um caso, né? Tem um grau, 2 graus. Às vezes autista precisa de um cuidador. Às vezes tem um autista que precisa de cuidado, 2. O cuidado, viu? O cuidado. Tem às vezes aquele autista que se dá só com aquele cuidador. Então é um trabalho muito metódico, que eu digo assim, mas graças a Deus a gente não pode, como foi seu depoimento aí, né? É uma preocupação muito grande com as nossas crianças aqui, graças a Deus, e tem dado certo aí, nós estamos no caminho certo. É a prova, a reeleição do nosso prefeito aí, graças a Deus. Grande Arthur, um grande abraço, viu? O Armson estava aqui na entrevista falando do Arthur. Menino, o Armson rasgou a seda aqui pro Arthur, mas o Arthur realmente, ele merece, né? Porque ele surpreendeu. Sabe, é um jovem que realmente vem governando a nossa capital de uma forma fantástica. É um jovem, sabe, que eu digo... trouxe esse lado tecnológico, esse lado do empreendedorismo, ele trouxe todas as áreas uma novidade, isso daí eu achei ele muito... Eu durante a campanha, Jeová, eu falava assim, que é um jovem da nossa idade, né? Da nossa idade. Eu tenho 41, o Arthur deve ter 42, 43 anos. É um jovem que não deixou o poder subir a cabeça, tá? É um cara temente a Deus, uma pessoa cristã, que hoje tem um tratamento especial com essa cidade, deu continuidade a um segmento, que eu digo assim, a qualidade, porque ele começa a cuidar de uma cidade depois de uma grande gestora, e graças a Deus, deu segmento, é a prova da nossa cidade, a qualidade da nossa cidade, né? Eu penso assim, cara, Boa Vista está em boas mãos e a população fez valer a pena, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E falando em Deus, eu quero saber o seguinte, tem um testemunho forte aí do Tiago. Cara, tem assim... tem Deus nessa história assim de uma forma fantástica, assim. O que Deus fez na tua vida assim que... Deus para mim é tudo, Jeová. Tudo mesmo, viu? Eu assim, graças a Deus, onde eu coloquei minha mão deu certo. Foram poucas as coisas que deram errado, mas às vezes foi um consentimento dele, né? E onde eu digo assim que foi aquele não sentir, você conversar com ele. Até falei contigo antes aqui. Aconteceu na eleição de 2020. Na eleição de 2020 nós estávamos na pandemia. Eu já vinha seguido de 3 derrotas. 2012, 2016 e 2018 para federal. E não é fácil disputar a eleição. Você já perdendo a credibilidade. De novo. E foi naquele momento que eu não tenho muito hábito de estar dentro da igreja. E eu aprendi até com o Milton que você fecha a porta do seu quarto, você fica quietinho ali e começa a conversar com Deus. Eu comecei a conversar com Deus. Eu pedia muita proteção dele, sabedoria e orientação. Foi quando, não vou dizer o testar, foi quando eu
falei para Deus assim que eu iria disputar a eleição. Naquela época eu não estava querendo disputar a eleição em 2020, por incrível que pareça. E eu conversei com ele e falei assim, que iria disputar a eleição quando, se as eleições fossem adiadas. Porque estava bem em cima e eu não estava com aquela vontade, pandemia, a gente passando por toda aquela loucura, confinamento dentro de casa, aeroportos fechados, uso de máscara, que ninguém tinha esse hábito de usar máscara, tá entendendo? Incomodava, pessoas não tendo um momento de luto. Então foi quando eu pedi a Deus e no outro dia cancelaram a eleição. Eu falei, caraca, deu sinal, vou ser candidato. E foi quando eu fiz outra conversa e mandou sinal e foi quando eu vou dizer que acreditei mais em Deus. Foi quando eu falei assim, cara, agora eu tô blindado por Deus e vai dar certo. E foi a eleição que deu certo. Foi a gente onde a gente conseguiu e nessa também. Eu sabia que não seria uma eleição fácil, com qual declara-se que foi um milagre, por onde a gente estávamos, né, no Partido Grande. E eu coloquei na minha cabeça que tubarão nada com tubarão. Sempre tentando, porque eu digo assim, que tudo está aqui. Está na tua mente. Se você quiser alcançar o topo, você vai conseguir. Basta você querer. Eu coloquei que iria para o Partido Grande, qual hoje eu faço parte, que é o MDB. Até brinco que eu digo que é o maior do Brasil. Onde nós tínhamos, bem dizer, 8 Ferrari. Na época eu falava 8 Lamborghini, que seria uma maratona, a eleição. Mas o resultado final seria uma corrida, como se fosse aquela foto finish, que é dos 100 metros, que nós íamos por peito, pelo nariz ali, e foi do resultado como se falamos, tínhamos 8 Lamborghini, onde 4 conseguiram chegar, graças a Deus, e assim, um milagre, porque, Jeová, porque na sexta-feira, na última pesquisa que saiu, aparecia com 6º, e graças a Deus chegamos em 4º. E foi muito trabalho de uma equipe, não do Thiago, que eu só tenho o meu voto só. A gente só tem um voto da gente só, Jeová. Onde eu digo assim que a gente não tem nem como provar, né, no nosso país, que nós mesmos votamos em mim. Eu não tenho como provar, só se forem filmando, que é proibido, forem filmando até a urna e conferirem no coisa. Onde a gente tem que acreditar. Um voto é muito difícil de conquistar. Mas graças a Deus o que fez o diferencial foi a equipe que estava comigo, as pessoas que estavam do meu lado. Então onde eu trabalhei no segmento de amigos e familiares, foi o que eu fiz chegar. Não sou de segmento A, nem de segmento B, eu tenho um nicho de amigos, que nós fomos trabalhando amigos e familiares, onde nós conseguimos chegar com muita determinação, o qual sou grato a Deus, só agradecer e continuo com o mesmo sentimento de 2020, sem acreditar ainda aí. Sem acreditar, que não é fácil não, viu? Que como eu falei, estou desprovido de vaidade, nunca... Às vezes quando eu saio, o pessoal que não me conhece, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não sabem que eu sou vereador, até parece brincadeira, né? Aí quando encontro, pergunta, você é o quê? Não, eu sou funcionário público. E a gente vai tocando a vida aí, agradecendo a Deus e fazendo acontecer. Show de bola. E assim, Thiago, teve um caso específico assim que Deus falou contigo, que só Ele mesmo poderia falar contigo, que ninguém falou, e você sabia que era Deus falando ali contigo? Foi nessa daí, Jeová, em 2020. 2020 eu senti a presença e Ele foi mandando recado. Foi onde eu aprendi a fazer a leitura. Porque às vezes você pode pensar, Deus vai se materializar aqui na tua frente e vai falar contigo, não. Às vezes Ele manda um recado, às vezes por um amigo, às vezes por uma notícia, só que você tem que saber interpretar. E foi onde eu fiz a interpretação e deu certo, graças a Deus, o qual eu sou muito grato. Até falei assim, que é a única pessoa que eu temo nessa terra é o poder de Deus. Certo. Por isso que eu procuro andar sempre na linha aí para as coisas darem certo. Mas olha só que interessante, esse lance de falar com Deus. Tem gente que leva um tempo, né, para
aprender a ouvir a voz de Deus, saber interpretar como você falou. Mas a palavra do Senhor ela diz assim: clama a mim e responder-te-ei, né? Verdade. Então, se você clamar a Deus, se você chamar a atenção de Deus, Ele com certeza vai falar contigo. Com certeza. Só que, entenda, você tem que... muitas vezes a pessoa, quando vai falar com Deus, já é para pedir, né? É para pedir alguma coisa. Então, tem muitas pessoas que querem, por exemplo... eu vou jogar no Roraima da Sorte e vou... E Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou dividir contigo, vou dar metade para a igreja. Isso não vai rolar, tá bom? Não vai acontecer, isso aí não vai acontecer. O rei Salomão, antes dele ser rei, quando Davi vai lá, escolhe ele para assumir o trono, aquela coisa toda, sabe o que foi que ele fez? Ele juntou todos os sacerdotes, perguntou o que tinha, o que ainda tinha sobrado, porque o irmão dele, o Absalão, tinha... saqueado tudo, né, para fazer um exército para lutar contra o próprio pai. Então ele pegou ali a sobra do que tinha. E o que tinha? Tinha 1000 bois. Ele pegou esses 1000 bois, subiu lá no alto do monte e sacrificou os 1000 bois para Deus. Antes de pedir qualquer coisa. Ele foi fazer aquilo ali em sacrifício a Deus. Sabe o que acontece, Tiago? Quando deu a noite, Deus foi lá e falou com ele no sonho. Cara, Deus ele se surpreendeu com a atitude de Salomão e perguntou: pode me pedir o que você quiser, porque tudo que tu me pedir eu vou te dar. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria. Só sabedoria. E Deus foi lá né? E Deus falou para ele: além de te dar a sabedoria que tu me pediu, eu vou te dar a riqueza, eu vou te dar tudo isso, porque isso tu não me pediu, mas eu vou ainda assim te acrescentar. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque muitas pessoas pedem as coisas para Deus, mas não fazem nada. Não fazem por onde. Não fazem nada, sabe, para Deus. E como é que eu sei que eu faço as coisas para Deus hoje? Cara, quando tu dá uma cesta básica para uma pessoa, tu já está fazendo alguma coisa para Deus. Quando tu ajuda alguém, estende a mão, tu já está fazendo para Deus. Eu fui questionado por um amigo, né? Tiago, um outro exemplo também que eu dou. Tiago, tu ajudou fulano de tal... Chegou a campanha, você não pediu o apoio dele, ele ficou chateado, foi apoiar outro. Aí foi falar: pô, eu tenho esse defeito. É outro defeito que eu tenho, né? Porque quando eu ajudo, eu não ajudo com uma mão e mostrando a outra, não. Não tem isso não, Giovanni. Eu coloco nas mãos de Deus, tá entendendo? Eu acho que é por isso que tá dando certo, Giovanni. Eu acho que quando tu falou sobre gratidão, faltando uns 15 dias... para terminar a eleição, eu já nas minhas reuniões já falava que eu já não sabia mais o que falar para o homem lá de cima. Eu já não podia mais pedir nada dele, estava tudo dando certo. Porque as coisas têm dado certo, não são fáceis, tá entendendo? Todo ano de tua vida é uma recompensa, nós vivemos de altos e baixos, tá entendendo? Mas quando você tá ali recebendo as orientações, recebendo a palavra, buscando, né? A palavra de Deus, eu acho que nada vai dar errado na sua vida, não. E graças a Deus eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer. E eu até falava, né, o Caio tá aqui, eu falava assim: pessoal, não é pouco que eu posso falar, quanto mais a gente agradecer a Deus, lembrar que o homem existe, que faz acontecer, é pouco ainda, viu, Giovanni? Porque quando a gente luta, tu sabe aí, que às vezes o mal tá querendo vencer o bem, mas com fé... nele nunca vai acontecer, não. Agora, assim, principalmente o pessoal da classe política, aprenda uma coisa: toda autoridade é constituída por Deus. Amém. Toda. Amém. Seja para o bem ou seja para o mal, mas quem constitui é Deus. E por isso que a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Hoje você é uma autoridade. Hoje Deus te colocou naquele lugar já por 3 mandatos, sabe? Então, Tiago, eu digo para você: seja sempre grato a esse Deus como de fato você é. Continue realmente assim com essa sua visão. O Tiago falou para mim que ele só tem uma coisa, que é Deus. Só Deus. Então não tem coisa melhor do que você temer a Deus. Eu morro de medo de Deus, cara, sabe? Porque eu sei onde foi, de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou, sabe? Então assim, Deus ele sempre nos surpreende. Pode ver, quando tu pede uma coisa para Deus, quando ele quer te, sabe, quando ele quer realmente fazer por ti, ele sempre vai fazer a mais, sabe, Tiago?
Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus, o que Ele tem preparado para você, os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu, nem chegou no teu coração. Amém. Isso é o que Deus tem preparado para você. Amém. E você fica pensando, mas como assim? Sabe? Ainda tem mais, né, para vir, né? Como Ainda assim? tem. Porque, tipo assim, tudo isso que Deus já te deu, já te acrescentou, ainda não é o que Deus ainda vai te dar. E porque você nem imagina, sabe? Um exemplo rápido aqui. Imagina, hoje eu tenho um sítio. Né? Aí, por exemplo, como que eu tenho esse sítio? A gente, né, o que eu vou fazer com o sítio? Tinha um irmão lá na igreja que ele me chamou para plantar maxixe. Maxixe, e eu, como um bom pastor, não quis dizer não para ele, para incentivar ele. Tá bom, meu filho, vamos lá, vamos plantar maxixe. Aí fui ajudar ele a plantar maxixe, fomos lá olhar uma terra, compramos essa terra junto. Eu ajudei em todos os aspectos. Quando o maxixe começou a crescer, Thiago, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu quero vender minha parte para ti. E eu, como assim? O que eu tenho? Eu não quero, eu tô aqui por causa de ti, eu não quero saber desse negócio de maxixe. Pelo amor de Deus. Só que eu não entendia que aquilo era o que Deus estava preparando para mim. E aí eu comprei a parte dele. E daqui a pouco eu estava fornecendo maxixe para o grupo goiano. Ah, legal. Legal. Eu estava lá plantando, já colhendo os frutos do maxixe e entregando o maxixe aqui, cara. Aonde que eu pensei isso um dia na minha vida? Olha que legal. Sabe? Então, assim, aí depois, poxa, eu fui ver, uau, uma propriedade enorme que eu nunca nem imaginei, sabe, em ter um sítio. Então, tipo assim, eu pedi aquilo? Não. Sabe? Então, isso aí realmente são as coisas que Deus, ele realmente é capaz de fazer na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que reconhecem ele. Com certeza. Sabe? Então, assim, Thiago, e o pessoal que trabalha contigo? O pessoal do gabinete? Eu vou usar o termo aqui, eles são foda. Eles são bons, são jovens, né? Eu acho que eu digo assim, tem eu, o mais velhinho e mais uns 2 velhinhos só. O restante é tudo uma juventude aí que, graças a Deus, estão aprendendo a fazer política, estão fazendo política do bem, sem olhar quem, fazendo acontecer, e é uma equipe maravilhosa que eu tenho lá. Graças a Deus. Que foram eles que levaram essa... Como eu falei, eu só tenho meu voto só. Foram eles que, assim, unindo forças, que a gente conseguiu chegar. Cara, e não tem mais como você tirar a juventude do meio, né? Não tem não. Eu fico olhando ali o parlamento francês. Um monte de jovem. Renovação. Você vê o presidente da França, o Macron. É jovem. Sabe? É uma renovação, então, né? Hoje tu vê essa velharada aí, tipo o nosso presidente. Eu já tô velhinho já. Cara, então nada contra os velhos, viu? Eu amo os velhos. São os caras que ensinam a gente realmente a velharada, a velha guarda. Eu cresci com o velho, cara. Sabe? Meus amigos eram todos velhos. Eu gostava porque é através deles que vem o conhecimento, não é verdade? Verdade. Mas a gente não tem mais para onde correr. A juventude está dominando esse mercado. Cara, quando a gente falava em mídia aqui, né? Quem é Alex, pelo amor de Deus? Era o Junior. É o Junior Carolino. Né? Que era o da mídia, né? Cara da mídia. Era o Léo da UE. O Kiko, Alex? O Kiko. Sabe, o T. Barros, essa galera assim, né? Os antigos. Eu conheci o Laucides Oliveira. Outro dia eu encontrei o De Barros lá na Caela. Fazia dia também que eu não vi ele. E aí, como é que ele tá? Tá bacana bem, assim? Tá bem. Mesmo jeitinho. Não muda, não. Cara, mas eu peguei o susto de Barros, que eu fui abraçar ele a última vez que eu vi ele, realmente consegui abraçar, que ele tava magro. Não é? E assim, voltando pra mídia aqui, eu conheci o Laucides Oliveira. Seu Laucides Oliveira é o pai da comunicação, dos fundadores da TV Roraima, que trouxe os pioneiros da comunicação do estado de Roraima, Laucides Oliveira. Cara, é o pai da Consuelo Oliveira. Sabe que tem um programa... Você foi deputado, não foi? Será que você não foi? Não sei. Perdão, não lembro. Mas era assim, cara, é o pai da comunicação. Logo eu entrei na Assembleia, Thiago, quando eu tinha 14 anos de idade. Tu acredita? Comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa com 14 anos de idade. Quando foi a primeira vez que tu botou os pés lá, assim, para trabalhar? Para trabalhar, incrível que pareça, né? Foi levando bolo para minha tia. Minha tia vendia bolo. Ela fornecia tinha uma lanchonete lá dentro. Sim. Antigamente.
Aí eu levava bolo pra lá, aí eu levava o tabuleiro dela pra vender bolo lá no Tribunal de Justiça, que ela tinha os fornecedores, né? Primeira vez que eu entrei lá. Mas naquela época eu nem ligava, não, era menino ainda. Naquela época que nós andávamos ali pelo centro, nem carro tinha. Era um carro ou outro que passava nas avenidas, não tinha muito não. Nossa. Eu lembro até hoje, ela era lá dentro, tinha uma lanchonete. Tem uma lanchonete grande, tinha um plenarinho, era aquele, não era o atual, era o pequenininho. Eu lembro disso. Tu lembra? No tempo do Titonho, eita, Titonho, vamos trazer o Titonho aqui bater um papo, viu? Vamos botar ele de direita contra rápido. Esquerda, isso, nada a ver. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, né, Thiago? Passa. Cara, e o Diegão? O Diegão tá aí, graças a Deus, nós estamos vendo o que vai acontecer agora para esse próximo ano, né? 2026 aí, a gente se preparando aí para tentar ou voltar ou alcançar de novo a Assembleia, quem sabe um espaço na Câmara Federal também. Uau! Mas é aquilo que eu te disse, você tá pensando que é só isso aí, não é não, meu amigo. Não deixar de sonhar, né? Você é um político jovem, né? Tem toda uma trajetória ainda para percorrer. Tô nos quarentinha, não tá muito jovem não, mas ainda não é, então, assim, um seminovo, né, cabeludinho? Com essa articulação toda que você tem reconhecida pelos maiores políticos do estado de Roraima. Amém. Tenho um respeito muito grande por todas as autoridades constituídas aqui pelo nosso estado, pelos nossos senadores. Hoje, pelo governador, também já trabalhei com ele já. Sim, você passeia hoje por todos os gabinetes, assembleia, eu faço parte câmaras. Aí do grupo nosso prefeito Arthur Henrique. E estamos caminhando, junto com o nosso grande e eterno senador Romero, junto com a grande amiga Tereza. E trabalhando, acho que não para, né? Às vezes eu vejo a política como uma ressaca. Você toma aquela cervejinha, que aí você extrapola a cervejinha, aí no outro dia você fala, não vou mais beber. A política, quando passa aquele momento eleitoral, dá uma ressaca, mas daqui a pouco você é convidado para sentar, daqui a pouco tá no podcast dos escolhidos, aí daqui a pouco tem uma reunião e começa tudo de novo, não para não. Da Costela? Olha aí, ele me lembrou aqui para fazer um comercial pro Armson, ele que tá assistindo a gente agora aqui. Dá um abraço pro Armson Oliveira. O Armson tá ao vivo, tá assistindo a gente. Hoje o homem tá na parte da gastronomia. Tá, cara, de verdade, o Armson, tu não comeu a costela do Armson ainda, hein? Já. Já? Já fui um dos primeiros cara, que... Eu procuro sempre incentivar, porque... Como a gente vem do empreendedorismo, Jeová, a gente tem que incentivar, porque não é fácil não começar um empreendimento. E antigamente levava 1 ano para se consolidar, hoje leva 2 anos. Então nós temos que fazer acontecer aí e ajudar quem está começando, seja quem for. Nós temos que ter essa resiliência. Olha aí, o Armson tá ligadíssimo aqui, parece que só tem ele aqui, que ele manda 1 milhão de mensagens aqui. O Armson... Vamos lá falar aqui da costelaria do Armson. Então é a W Costelaria. Se você ainda não experimentou a costela lá da W Costelaria, né? Colocar aqui, viu? Aqui é ao vivo, cara. Desse jeito, viu? Então, se você ainda não experimentou a costela da W Costelaria, viu que é? Já experimentou? Já experimentou. Então, o que acontece? Não deu para quem quis. Cara, não dá deu para quem quis, não. Lá o negócio ainda tem um detalhe. Você tem que pedir antes. Se tu quiser comer ela amanhã, se tu não ligar agora, tu vai ficar sem costela. Tem que encomendar. E começa na sexta-feira, atendimentos no sábado e domingos, né, Giovanni? Olha aí. Rapaz, o W tá me devendo um vídeo, viu, da W Costelaria. Manda pra gente aqui. Se quiser ligar e comprar. Exatamente. Agora tu me colocou aqui, ó. Agora ele vai ficar bravo, porque ele tá assistindo aqui, deu um branco aqui que eu não tô. Esse computador é outro, não é o que eu uso. Mas tá no teu WhatsApp. Tá mesmo. W Costelaria, meu amigo Armson Oliveira. Deixa eu pegar bem aqui agora, senão ele vai ficar bravo comigo. Vou enviar aqui pra ti. Bora lá. W Costelaria. Pronto, tá aqui. Aqui é tudo ao vivo, viu, Thiago? É desse modelo. Passa o telefone direitinho aí. Não, se eu não passar aqui o Armson, eu vou te contar. Tem que ajudar. Cara, mas o Armson,
do nada, né? Um cara com um talento desse. Mandei pra ti aí. Nossa, ele tá arrebentando agora mesmo no ramo das costelas aí, viu? Tá, ele começou devagarinho e graças a Deus tá dando certo. Olha Deus aí. venha sempre abençoar, né? Pra dar certo. Ó, e o que acontece? O telefone da W Costelaria, para você que ainda não fez o pedido, é 98112-5555. 98112-5555. Você vai ligar e vai pedir aí essa costela que é preparada no bafo. É assim que chama? Ele bota ela, tipo assim, ele prepara agora lá e amanhã que ele vai tirar. Ela passa a noite todinha. Passa a noite todinha ali assando só no calor. Quando chega no outro dia, você pega a costela assim que você puxa, a costela sai sozinha. E ela desmancha Cara, na boca. muito, muito bom mesmo essa costela, viu? E aqui também em nome da Aço Dantas, né? Onde você pode comprar aço, ferro, telhas. Aqui mesmo na Avenida Taíde Teve, quase esquina com a Avenida Venezuela, você vai encontrar aqui mais uma loja da Aço Dantas que tem vários galpões aí em toda a cidade, viu? Então você está precisando montar um galpão, fazer uma nova construção, pode vir aqui comigo mesmo, viu? Na Aço Dantas do Messejana, que está sobre a nossa administração. Ah, legal. Então olha aí, tá vendo? Meu amigo, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? E agora Tem a gente todo está aí dia mexendo matar com um aço, leão. com ferro, com... O Thiago é um E grande deixar dois empreendedor, amarrados. né? Que além de vereador... Eu sempre Né? falo, Jeová, nós nascemos bonitos, ouviu? Não nascemos ricos, então nós temos que trabalhar. Não é brincadeira, não. Não trabalha não pra ver, né? É verdade. Pronto. E olha aí, ó. Grande... Kael. Kaelzão Matias. Tá aí, Matias. Aí, Caio, eu grande... também tive que deixar ele escondido também essa Foi? eleição, foi. Porque não é fácil hoje, bons profissionais na área, né, Jeová? Erendida, eu não te escondo não, viu? Erendida, eu... Você sabe que os profissionais, quando chega nessa época, é difícil até de segurar, né, Jeová? Cara, Você já formou muitos aqui, né, Jeová? Eu tinha aquela coisa, né? Assim, antigamente a maioria dos políticos vinha atrás do Jeová para montar as equipes, né? Então, o que que eu comecei a... Depois que eu entendi que eles estavam roubando as pessoas que trabalhavam comigo para ir montar a sua própria equipe, eu pensei, agora eu vou treinar eles para montar a equipe para eles. Não é? Então, tipo assim, montamos várias equipes e tal, porque realmente, cara, a gente tem que se adaptar. Com não certeza, é? com certeza. Então, assim, eu fico Mudança, muito feliz né? porque a maioria das pessoas que trabalharam com a gente hoje tem Aqui seu já próprio formou empreendimento. bastante, né? Muitos mesmo, entendeu? Já passou uma equipe muito boa contigo, né? O Alex, né, o cabeludinho aí também formou um bocado, que hoje estão no mercado aí fazendo sucesso, né? E a gente só tem mesmo que agradecer a Deus, né, que um dia a gente pode Com certeza, contribuir, né, com a vida dessas pessoas. Exatamente. Enfim. Para que possa dar tudo certo. Mas, Tiagão, manda uma mensagem aí pra essa galera que tá assistindo a gente agora aí. Cara, primeiro agradecer o convite, ouviu, Jeová? O cabeludinho, que Deus venha sempre abençoar vocês. Continua o cara de sempre, só que mais ponderado agora, não sei se tu percebeu, eu tô mais tranquilo, tá entendendo? Você é também demais. assim, descansando um pouco. E eu sempre digo assim, que parece que só roda o Brasil depois do carnaval, e depois do carnaval a gente vem com força total aí. Agradecer meus amigos, meus familiares, estamos sempre aí para servir e me procurar eu tô lá no nosso gabinete lá, e agora depois do carnaval com força total, começar a trabalhar, fazer acontecer. E agradecer esse convite, Jeová, para mim é uma honra. Como eu te falei, eu não tenho muito hábito, né, de participar de podcast, de rádio. Não gostei não, mas quando você me convidou, meu irmão, falei, tem que ir lá, principalmente para os escolhidos. E como eu quero deixar, não sei se eu sou escolhido. Você é. Ouviu? Você mas eu me sinto um vencedor hoje. Me sinto um vencedor. Por isso que um você cara é o escolhido, guerreiro. cara. E muito obrigado aí. E quero ser convidado mais vezes. Não, com certeza. Tá? Então, mais vezes. fala pro Gael aí quando tiver um projeto bacana aí, pode Com avisar a gente aqui certeza, para trazer ele com aqui para certeza. falar desse projeto, tá bom? E agradecer a todos Então, que assim- estão aí nos ouvindo, nossos seguidores, viu? É isso aí, pessoal. Isso daí é um pouquinho da gente, um pouquinho do Thiago. O Thiago é gente da gente. Uma pessoa que veio de família humilde, que tá tentando sempre fazer o melhor, sempre procurar andar na linha aí, mandar aquele beijão pra esposa, não pode deixar de faltar, né? Márcia, aquele beijão, te amo, meu amor. Esquece da Márcia pra tu ver, viu? Não pode esquecer não, Ela da tá primeira agora, dama não. ele passou 1 hora de programa pra agora lembrar de mim, tá vendo só como é que é? Rapaz,
Não, cara, pelo amor de Deus, a Brenda já tá aí fora. Já. Ela já tá aí fora, então não tem como esquecer dela não, entendeu? Então assim, Thiago, eu que agradeço, muito obrigado pela sua participação, não é? Aqui, o Alex estava falando para mim falar do Armson de novo, que ele conseguiu botar a marca do Armson ali, não é? Então assim, o Armson, obrigado pela parceria, tá bom? Amanhã tem costela lá em casa. Então assim, eita, meninos que gostam da costela. Mas enfim, Thiago, você é um escolhido. Você é um escolhido porque você é essa figura extraordinária. Amém. Que realmente incentiva as pessoas a crescer. Você ajuda muitas pessoas, por isso que você está onde você está hoje. Amém. Se você chegou onde você chegou, é porque Deus ele está te retribuindo toda aquela plantação que tu fez lá atrás. Amém. Não existe semente lançada sem ela crescer e nascer e dar frutos. Mas entenda, hoje você está dando frutos porque você sempre regou aquela plantinha que você plantou na vida das pessoas. Amém. E hoje você tem muitas pessoas que são profissionais, que passaram por você, que você ajudou, que você incentivou. Isso que você está vendo hoje chama-se retorno. Amém. Certo? E você ainda vai viver muito mais, porque fé em Deus. Deus ele ainda vai te colocar em lugares maiores. Fé em Deus. Eu creio que Deus ainda vai te surpreender Eu mesmo. sempre falo que a Câmara é só o primeiro degrau de uma escadaria, né? E com fé em Deus a gente vai subir muito mais aí. A gente tem projetos, não projetos pessoais, é um projeto de grupo, né? Para que a gente possa alcançar cada vez mais espaços aí. E vai. Fazer Vai sim, acontecer. vai, porque você é um homem temente a Deus. E já vai fazer uma visita pra gente lá na igreja, que faz tempo que Vou ele não sim, vai lá. vou sim. Tô Então, devendo pessoal, essa visita, né? Olha aí, viu? O pessoal Tô da devendo Viventrista essa anota visita. aí que ele vai fazer a visita. Eu apareço mais que o Jeová sabe, só quando ele me pede ajuda lá. Aí ele fala assim, minha parte eu faço aí. Mas nunca deixei Não. de ajudar, né, Jeová? É verdade. Sempre contribuir para que desse tudo certo. Que eu acho que é o diferencial. Eu não gosto nem de aparecer, Jeová. É aquilo que eu te falei, né? A gente faz, depois ele cuida lá do processo. todo É em que cima tá lá. tudo anotadinho. Exatamente. Viu? Então, muito obrigado, Thiago, mais uma Eu que vez. agradeço, Jeová. Fica com Deus, pessoal que está em casa, muito obrigado. E tem só para encerrar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Não pare, não pare, não pare de jeito nenhum. Continue lutando, porque pode ser que não esteja fácil para você hoje, mas entenda uma coisa: isso vai passar. Já você vai estar aí com força total. Olhe para amanhã, porque você vai chegar lá com toda certeza, viu? Fica com Deus e nós vamos com Ele agora. Amém. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Boa noite.